Aleluia. Eita. Bom dia. Vou falar novamente. Bom dia. Bom dia. Tem que ser um bom dia assim mesmo, animado. Porque sempre que a gente se levanta, eu vou dizer uma coisa para você. Sempre que nós nos levantamos todas as manhãs, Satanás tem que dizer, hoje eu vou dar trabalho. Hoje eu vou ter um trabalho para desfazer, mas ele não consegue. E sabe que eu estava compartilhando hoje, eu disse, Deus, eu quero ministrar sobre cura. É uma das coisas que eu gosto de fazer. Mas Deus disse, não é para isso que eu chamei, não é para isso que eu chamei você para fazer nessa manhã. E eu meditando sobre aquilo que eu iria falar, e o Senhor ele foi bem específico. E o tema que eu vou ministrar hoje é correndo a carreira. E sabe que muitas vezes, para a gente correr a carreira, a gente tem que se despojar de nós mesmos. Quando os avisos começou aqui a ser ministrado, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, aviso é bênção. Ou você está achando que quando o anjo falou para Maria, aquele não era um aviso, não? Vai no louvor, nos avisos e agora na palavra. E eu sei que a gente vai ser abençoado nessa manhã. Porque não será eu. E na hora que ele começou a falar, eu olhei para Maria Clara e disse, amor, ele vai começar a ministrar o que eu vou falar. Mas é o mesmo Espírito. Porque Deus ele quer que a gente corra, mas a gente corra preparado. Mas para a gente se preparar, a gente tem que fazer o quê? Sabe que naturalmente falando, para a gente se preparar de uma corrida, para uma corrida a gente tem que mudar alguns hábitos, mudar alguns pilares na vida saudável, no quesito sono, alimentação, hidratação, tudo isso funciona, queridos. Mas na vida espiritual existe algo específico que Deus quer fazer com a gente. Semana passada eu me deparei com o Senhor, ele tinha mais ou menos 75 anos de idade. E a gente conversando, e ele começou a compartilhar a vida dele. E eu vou dizer uma coisa, quando alguém compartilhar com a gente é porque há uma confiança que ele viu em nós que em outras pessoas não conseguiu. E quando ele começou a abrir o coração dele, ele disse assim, que aos 15 anos de idade, ele tinha um sonho de viajar a 70 países. E eu perguntei a ele, o senhor conseguiu realizar? Ele disse, sim. Mas eu disse, e agora? Aí ele disse, mas eu tenho outro sonho. Aos 75 anos de idade, ele disse, me conhecer. Ele quer se conhecer, queridos. Mas o que é que vai tornar a gente conhecido? A palavra. Por isso que a Bíblia fala lá em Josué que nós devemos meditar na palavra dia e noite. E não se desviar dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas que tudo aquilo que nós tenhamos que falar, que saia da nossa boca a palavra de Deus. E pensando sobre essa parte de correr na carreira, e o que eu vou falar aqui, eu vou perguntar, quem aqui já correu? E quem está correndo atualmente? É bom, não é? Pois bem, a prática regular do exercício físico, ele traz alguns benefícios por si só. Mas não é só isso. Você sabia que para a gente correr a carreira que Deus tem para a nossa vida, a gente tem que correr de uma forma certa? E eu vou ser sincero, eu fiquei com bastante temor. De que, Senhor, eu vou ministrar sobre isso. Ele vai. Nós iremos hoje descer na casa do oleiro, onde nós seremos ajustados nessa manhã. Porque não há corrida sem preparação. Não há uma corrida sem que antes a gente tenha todo um preparo, uma mudança de hábitos. Sabe que na vida espiritual é do mesmo jeito? Aleluia. E eu vou ser bem específico no que eu vou falar nessa manhã. Eu sei que tem pessoas nos visitando nessa manhã, serão alcançados também. E eu digo, Senhor,
Eu tentei relutar com Deus hoje de manhã, queridos, é sério. Mas eu estou com temor. E sabe que tem coisas que paralisam mesmo a vida espiritual de algumas pessoas? E Deus não nos chamou para a gente ficar paralisados, estagnados. Além das circunstâncias, além das coisas aí fora, elas podem tentar sim nos paralisar. Ei, mas a Bíblia diz que eu e você, nós somos mais que vencedores. E se nós estamos aqui, eu vou dizer para vocês, queridos, sabe como é que a gente deve olhar para esse lugar como um hospital espiritual? Pessoas entram aqui cheias de depressão e saem livres. Pessoas entram aqui nesse lugar cheias de ansiedade, elas saem livres. Pessoas entram aqui cheias de medos e saem livres. Aleluia. E o Senhor começou a ministrar ao meu coração sobre coisas que paralisam mesmo a vida espiritual de algumas pessoas. Nós iremos falar nessa manhã de hoje, nós iremos chegar a um bom lugar. Assim como na conferência de ministros do ano passado, desse ano, né, no primeiro semestre, eu lembro que Tiago Garcia ministrou sobre as asas do avião. Eu não sei se vocês lembram. E qual é a asa mais importante? A direita ou a esquerda? As duas. Sabe que para a gente correr e voar mais alto, a gente tem que entender que as duas asas, elas são importantes. Como também existem vários hábitos espirituais que a gente tem que mudar, queridos. Porque eu vou ser sincero com vocês, eu não sei se vocês já se depararam em um lugar onde você está se sentindo desconfortável por aquilo que as pessoas estão falando contra aquilo que a palavra de Deus condiz. Eu vou dizer uma coisa para vocês, se vocês não se sentem incomodados é porque existe algum erro de fabricação. A gente tem que se sentir incomodado. E tem coisas que atrapalham. E eu vou dizer agora. Ciúmes, inveja, fofoca, frustrações ou decepções. E sabe o que é que a Bíblia fala lá em Tiago, capítulo 3, versículo 5, versão NVT, por favor? E na hora que Ridiel começou a falar, eu disse, pronto, ele vai começar a ministrar. Sobre reputações, sobre esse modo falatórios. E a gente tem que ter uma vida, queridos, onde a nossa vida no secreto tem que ser uma vida que agrada a Deus. Porque Deus nos chamou para correr leves. Amém? Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 5. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como é uma simples fagulha capaz de incendiar uma grande floresta. Versículo 6. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira pois o próprio inferno acende. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstre isso vivendo honradamente, realizando boas obras com humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração há algum amargo ou ambição egoísta, em algumas versões diz ciúmes ou inveja, não encubra a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie da sabedoria que vem do alto. Antes são terrenas, mundanas, demoníacas, pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e todo tipo de males. Aleluia. E eu quero pegar esse texto aqui e falar sobre alguém chamado Daniel. E eu fico imaginando aquilo que Daniel estava fazendo naquele trabalho, naquela incumbência que ele foi colocado para fazer. E uma das coisas que quando eu olho para a história de Daniel, tiveram duas pessoas que tiveram inveja de Daniel. E a gente sabe o dano que isso pode causar. E eu vou dizer para vocês, isso aqui não tem nessa igreja não, é da porta para fora. Se isso não é remédio, é vacina. Amém? Se isso não é remédio, é vacina. Isso aqui não tem isso daqui, é da porta para fora que existe isso. Amém? E Daniel, queridos, ele era alguém que trabalhava com tanto excelência e fazia o trabalho direito diante dos olhos do Senhor. E sabe que o ciúme tem acabado muitos relacionamentos? Tanto no relacionamento conjugal, porque eu vou dizer uma coisa,
Satanás é perito em pintar um quadro que não existe. E muitas vezes, casamentos e namoros, ou até noivados, têm entrado em conflitos por conta disso. Porque não tem entendido essa influência que está sobre a vida dele ou dela. E isso tem corrompido mesmo aquilo que Deus tem. Mas Deus tem uma carreira. Assim como aconteceu também com Daniel, antes dele ir para a cova dos leões, o que me chama a atenção é porque tinha duas pessoas, eu fico imaginando. Daniel fazendo serviço para o rei, eu vou dizer, tudo aquilo que Daniel fazia, ele fazia para o Senhor. Assim como eu e você. Assim como aconteceu ontem. Eu sei que tinha pessoas aqui nos bastidores que ninguém nem via, então eu vi aquilo ali como a maior pescaria que aconteceu. Assim como Jesus usou um barco de Pedro emprestado, assim foi aquele Rede Viva. Foi para atrair as pessoas para esse lugar. Mas voltando para o contexto de Daniel, eles dois tiveram inveja, eu fico imaginando, ei, vamos tentar tramar contra Daniel? Vamos fazer de tudo, vamos ver se a gente encontra um erro nele. Mas a Bíblia diz que não foi encontrado nenhum erro em Daniel. E o que é que salvou Daniel? Um coração contrito e sincero diante do Senhor. Porque a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados sois vós, que tem um coração puro. Então a gente tem que ter mesmo essa pureza de coração, queridos. Servir ao Senhor tanto aqui como fora. E aquilo fez com que aqueles dois tivessem que tramar mesmo contra Daniel. Chegaram para o rei e disseram, ei, ó rei, a gente quer colocar uma lei aqui, um decreto, que durante os 30 dias, quem tiver de estar orando aqui, a gente pudesse estabelecer que fosse jogado na cova dos leões. Mas por quê? Porque eles não encontraram nada de errado em Daniel. E eu quero lhe dizer uma coisa. Eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua história. E a gente que está aqui nessa igreja, queridos, eu quero lhe dizer uma coisa. Nós somos privilegiados. Porque todos os dias aqui a gente recebe palavras. Todos os dias que a gente recebe palavras. Seja para nos confrontar, ou seja para nos curar. E uma das coisas, queridos, que eu quero lhe dizer é justamente isso. Que às vezes a gente vem para esse ambiente e a gente não considera aquilo que já está começando lá fora. Porque já começa da porta. A recepção. Os diáconos. As pessoas que estão nos recebendo ali. Aí pode ter certeza que renunciaram a algumas coisas para estar nesse lugar. Eu não conheço a sua história. E aqui não existe favoritismo, não. Eu não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu. Não, querido. Jesus, Ele não nos olha desse jeito. Não existe ninguém que suba aqui que diga, ei, ou que está embaixo, que possa dizer até assim, eu pensar, rapaz, eu podia pregar melhor do que Tiago. Rapaz, arranca esse pensamento. A gente está aqui como uma comunidade, a gente está aqui como uma família. E se nós hoje fazemos parte do corpo de Cristo, nós temos que entender o poder da unidade e como a gente vai correr a carreira que Deus tem. Porque não existe, querido, se a gente vai lá fora, ou se a gente vai a algum lugar aqui, e aí começa uma coisa chamada que eu vou falar agora, que atrapalha a carreira, a caminhada cristã, que é a fofoca. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Aleluia. Você sabia que a fofoca é como um câncer? Então, fale para você mesmo, misericórdia. Isso não faz parte de mim. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16. A Bíblia diz, evite conversas tolas e profanas, que só leva a mais comportamentos mundanos. Sabe que os maus costumes, elas corrompem mesmo os bons costumes? E a Bíblia diz que nós não devemos se assentar em rodas de escarnecedores para que a gente não se torne um deles. Uma certa vez eu tive uma experiência, eu estava no meu ambiente de trabalho, na academia, e na hora que eu ia sentar com mais 2 personagens. Nesse dia eu ia caminhando no meio da academia, na mesma hora o Senhor falou para mim assim, disse, não vá não. Eu disse, eu fiquei pensando, na mesma hora eu vi essa palavra,
não se assentais em rodas de escarnecedores, para que você não se torne um deles. Aí eu pensei, a cabeça faz assim, né? Eu fui para outro lugar. É automático, queridos. Eu tive que obedecer aquilo ali. Eu disse, Senhor, mas se o que é que ele estava fazendo ali comigo e com você também? Nos blindando. A gente não deve ter esse tipo de comportamento, queridos. Não, e nem de comparação. No meio de nós a gente não pode existir comparação. E está medindo força, parece que é como se fosse cabo de guerra. Puxa para lá, puxa para cá. Ei, não, vamos fazer assim, não. O líder não quer não, vamos fazer. E começa. Queridos, é melhor se submeter. Porque quando a gente se submete, é saúde para o nosso corpo. Então a submissão, ela traz segurança. Ainda que a gente não queira, é necessário a gente fazer isso. Ah, Tiago, eu não quero me submeter não. Irmão, então você vai definhar. A verdade é essa. Mas hoje é o dia que a gente está descendo a casa do oleiro, onde Deus está ajustando algumas coisas. Aleluia. E a fofoca causa isso. Eu quero ler na versão a mensagem. Não, e continuando. Eu quero ler também agora na versão a mensagem, Tiago, versículo 5. Do 5 ao 6. Eu não sei se vocês têm aí. A versão a mensagem diz assim: basta uma faísca para incendiar uma floresta inteira. Uma palavra descuidada ou indevida pode fazer o mesmo. Com as nossas palavras podemos arruinar o mundo e criar confusões sem fim. Jogar lamas na reputação dos outros e encher o mundo inteiro de fumaça. Uma fumaça que vem das profundezas do inferno. Misericórdia de novo. Diga, eu não tenho esse tipo de comportamento. Diga de novo, eu não tenho esse tipo de comportamento. E ele ainda diz, não é assustador? Sabe, queridos, desconfie de pessoas que falam de outras. E às vezes as pessoas elas estão tão no meio de um moído como esse, eu vou dizer até assim, que embora muitas vezes eles não estão percebendo, estão se tornando iguais. Mas por quê? Porque o mundo já está entrando dentro dele. E se a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que a gente descubra e experimente a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Eu e você, nós temos um papel nessa terra, sal e luz nessa terra. Assim como Jesus nos disse, nós temos que ser sal e luz nessa terra, queridos. Nós não temos que ser aquele que vai apagar a luz do outro, ou que vai dizer, não, é melhor do que... Não, queridos, isso não existe não. Isso aqui eu vou ser mais incisivo, eu falo de todos os departamentos. Eu não vou citar nomes aqui para ter que esquecer, mas eu vou dizer, se existe isso no seu coração, hoje é a manhã de se arrepender. E mudar mesmo. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, quando a Bíblia fala no culto de Santa Ceia, muitas vezes o pastor ele pede para que a gente se autoanalise, não é assim? E eu vou lhe dizer, a gente tem que se analisar. Avalie o nosso coração, como é que está o nosso coração, como é que está o seu coração? Sabe que isso pode entupir a unção de Deus? Ela pode comprimir mesmo e pode paralisar? Ei, mas Deus nos chamou para ser livres. Livres dessas coisas, livres desses sentimentos. E a terceira coisa que eu vou falar agora. Frustrações. Sabe que Jesus, ele dá um exemplo de como a gente deve fazer isso? Lá em Mateus capítulo 6, versículo 1. Aleluia. Às vezes as pessoas estão fazendo algo e estão dizendo, rapaz, o pastor não viu eu fazendo, não. Aí sobra para quem? Pastor. E o líder? O líder. Rapaz, o líder não viu eu fazendo isso. Ei, queridos, se você está fazendo, é para homens, então está errado. Tem que ser para Deus.
O que a gente faz tem que ser para Deus, ele não é para recompensas. Foi aquilo que foi falado aqui enquanto ele estava ministrando. Gente, a gente não precisa ter que se preocupar com a honra de homens. A gente não precisa disso. Quantas pessoas estavam ali nos bastidores ontem? Aleluia. E eu vou lhe dizer uma coisa. Nem os líderes e nem o pastor teve como chegar mano a mano ou pegando na mão e dizer, ei, cara, obrigado pelo teu serviço. Aí a gente pode pensar assim, mas é a obrigação dele. Não, queridos, porque ele tem outras atividades. Ele tem outros cuidados. Ele não só tem eu e você como rebanho, ele tem outros rebanhos. Mas ele mandou uma mensagem no grupo. Agradecendo a cada um. Mas sabe o que às vezes as pessoas esperam? Um reconhecimento. E se frustram. No meu, na caminhada cristã. Eu vou dizer uma coisa. Se você também está com esse mesmo sentimento aqui dentro do seu trabalho, vai ser do mesmo jeito. Sabe que no trabalho vai ser do mesmo jeito? Se o seu chefe não vê você fazendo aquilo, você vai se desmotivar, você vai ficar para baixo, você vai ficar triste. E sem esperança. E se decepciona e se frustra. Ei, queridos, mas a gente tem que ter uma confiança voltada no Senhor. A Bíblia fala lá no livro de Provérbios, confia no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento. A gente não pode se apoiar no nosso próprio entendimento, em querer achar que, fulano não viu, eu não vou fazer mais isso não. Aí sai cuspindo fogo. Aí vai jogar a reputação dos outros na lama. Ei, que recompensa eu e você a gente ganha com isso? Diga nenhuma. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 1. Olha, Jesus vai nos ensinar agora, que é uma beleza. Tenham cuidado, não pratiquem suas obras e ações em público, para não serem admirados por outros. Pois não receberão a recompensa de seu Pai, que está no céu. Versículo 2. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas, que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Uau. Ser elogiado é bom, como diz o pastor Pailhano, até a página 12. Mas nem todo mundo está preparado para receber um elogio, queridos. Como está o nosso coração? E ele diz, mas quando ajudar alguém necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Dê a sua ajuda em secreto, e o seu Pai que o observa em secreto os recompensará. O que é que Jesus está nos ensinando aqui? Uma forma da gente não se frustrar. Não gerar expectativa em pessoas. Eu vou repetir de novo. Não gerar expectativa em pessoas. Ei, sabe o que é que Jesus vai fazer? Ele vai dizer, ei, faça com a mão direita para que a esquerda não veja. E se eu ficar assim? Aí o que é que vai acontecer? Vai se frustrar. Nunca espere recompensa, queridos. Ou elogios. Não. É bom? É. Mas deixar cair no coração, o ego ele eleva e fica se achando melhor do que todo mundo. Mas Deus não nos chamou para isso. Ele quer que a gente corra a carreira e corra leve. Ele quer que a gente corra a carreira e a gente corra leve. Amém? E a gratidão, ela mantém as portas abertas. A gratidão, ela mantém as portas abertas. Aleluia. E eu vou lhe ensinar uma coisa, que é a oração que o próprio Jesus fez, que é a oração do Pai Nosso. Quem lembrava aí a oração do Pai Nosso? Eu sei de cor e salteado. Como disse o pastor Paulo, eu quase fui coroinha na católica. A oração do Pai Nosso. E sabe que no final desse versículo aí, o que é que ele nos ensina? Para a gente perdoar. Perdoe para que o vosso Pai, que está no céu, Ele vos perdoe.
E a gente vai ler Mateus capítulo 6, versículo 9. E a Bíblia diz: portanto, orem da seguinte forma. Vocês podiam ler junto comigo, né? Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Dai-nos hoje o pão para este dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Palavra de salvação. E o versículo 14 e o versículo 15, ele diz algo bem interessante. Eu vou logo dizer, gente, ninguém conversou comigo, viu? Para estar falando sobre isso. Porque você pode estar dizendo, rapaz, estão falando de mim. Não, tá não. Estou blindando agora a sua mente e seu coração. E o versículo 14 e o versículo 15 diz: seu Pai Celestial os perdoará se você perdoar aqueles que pecaram contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Por que não andar em perdão? Uau. A gente tem que perdoar, queridos. O perdão é bíblico. Pedro uma certa vez perguntou a Jesus: eu devo perdoar quantas vezes? 7? Não, 70 vezes 7. Se possível, todos os dias. Mas é uma ordenança do Senhor. Mas Ele quer que a gente corra a carreira leve. E eu sei porque sei que tem muitos desses sentimentos que eu falei aqui. E que se a gente não tiver cuidado, isso pode vir ao nosso coração. Eu lembro de uma certa vez, em 2019, fazendo a escola de ministro, em que Carlos Júnior, ele citou um exemplo. E eu vou pegar, vou deixar essa deixa mesmo na internet. E ele citou um exemplo bem interessante. Ele disse que lá em Recife, na época, era Carlos Júnior e Edgley, como pastor auxiliar na época, né? E ele contou essa história e me marcou muito. Ele disse que no período em que Edgley foi convidado para ir para a escola de ministrar em outro local, ele disse na mesma hora que no coração dele veio inveja. Vocês têm noção? Ele disse na mesma hora, Carlos Júnior disse que veio inveja no coração. Ele disse mais, e para completar, Humberto disse assim: vá deixar Edgley no aeroporto, Carlos Júnior. Aí, meu amigo, é desafiador. Algo foi que aconteceu. Ele disse que a única atitude que ele teve foi ofertar na vida de Edgley. Para quê? Para que Satanás, ele pudesse ver que ele não tinha direito de legalidade de tocar na vida dele. E às vezes a gente tem que ter uma ação correspondente sobre essas coisas. É por fé, não é por força nem por violência. A nossa luta não é contra sangue nem contra carne, é contra principados e potestades. Existe um povo lá fora que precisa ser alcançado e a gente precisa estar reto. Eu não sei se você tem sido incumbido ou chamado para estar mais perto dele. Jesus está nos chamando: ei, eu quero você nos meus pés, mais perto de mim. Porque eu sou manso e humilde de coração. Aleluia. A gente não está correndo por fora não, mas é por dentro. E a Bíblia fala lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. O escritor do livro de Hebreus diz: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhos, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Onde estão os nossos olhos? Sabe que aonde está o nosso foco, estará toda a nossa força, toda a nossa energia, toda a nossa expectativa? E às vezes, queridos, a gente está colocando expectativa em lugares errados, onde Deus não nos chamou para a gente colocar as expectativas. E se Jesus me ensina a você nessa manhã de hoje, faça com a mão direita, para que a esquerda não veja. É porque Jesus está me ensinando ali a blindar o nosso coração.
a não nos decepcionar nem ficar com depressão, queridos. Ah, Jesus é bom. Aleluia. E o versículo 2 diz, de Hebreus 12, 2: mantenhamos o olhar firme em Jesus, e líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Jesus está à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. Ele orou por trabalhadores. Ei, queridos, nós fazemos parte dessa grande comissão. Aleluia. E Mateus 11, 28 diz: eu sei que tem pessoas que entraram pesadas aqui. Aleluia. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Sabe, queridos, vai uma dica aqui do Senhor. Não ande com ciúmes, nem com fofoca, e nem com críticas. Inclusive, eu disse a vocês logo desde o início da ministração, eu estava relutando para não ministrar sobre isso, porque eu gosto de ministrar sobre cura. Eu disse, sim, eu quero ministrar sobre cura, mas ele não. Aí quando eu abri o livro para ler, que eu estou nesse livro aqui, eu vou indicar para vocês. Fé sempre crescente. Ei, é cada lapada que você recebe. Porque quando a gente fala só sobre fé, a gente só fala sobre crescimento, sobre prosperidade, sobre cura, né? Mas esse livro aqui nos ensina como a gente está bem ajustado por dentro. Assim como o carro, quando a gente vai fazer uma viagem, a gente geralmente tem que fazer uma revisão, alinhamento, balanceamento, para que o carro ele não venha gerar danos durante o caminho. Sabe que a corrida é do mesmo jeito? E o que é que tem nos interferido em relação à corrida que Deus tem para a nossa vida? E quando eu li essa parte aqui desse livro, eu disse, meu amigo, não tem condição não, é sobre isso mesmo. E ele fala, as pessoas em sua maioria pensam que tem um dom de discernimento e confunde isso com uma habilidade para ver e criticar coisas em outras pessoas. Mas se elas usarem o seu discernimento para si mesmo por um ano, tenho certeza que elas nunca mais iriam querer discernir. É forte, né? Será que a gente tem sido tão crítico, queridos, a ponto de não enxergar o outro como Jesus nos enxerga? Jesus, ele sempre se compadecia com compaixão pelos perdidos. Ele olha para mim e você com um olhar precioso. Sabe como é que Jesus ele olha para mim e você? Como um ouro precioso. E ele diz, o dom de discernimento não é criticar. Estou convencido de que, de fato, de que a necessidade fundamental dos ciclos pentecostais de hoje é o amor perfeito. Ou seja, será que a gente está conseguindo só discernir a nós mesmos, o que é que a gente precisa melhorar, ao invés de a gente olhar para o outro? E Jesus disse, né? Se você olhar para o seu irmão, entenda que existe uma trave no seu olho. Como é que a gente está conseguindo enxergar, queridos, o nosso irmão? Será que a gente está conseguindo olhar com o olhar de Jesus, de quem acredita? Eu vou dizer algo para vocês, pastor Paulino é tarimbado nessa parte. O povo puxa a perna de um lado, puxa do outro, dá de um lado, dá do outro, mas ele continua acreditando. Aprender com ele, queridos. Não é Jesus não, mas anda com essas vestes. Então, qual tem sido o nosso propósito nessa terra? E eu estou trazendo essa mensagem hoje para a gente sair daqui reflexível mesmo. Para a gente pensar, será que eu estou com esse sentimento no meu coração? Isso pode vir, queridos. Pode. De crítica. De julgar. Inveja. Ei, queridos, esse sentimento é horrível. E principalmente dentro dos relacionamentos. Imagine dentro dos relacionamentos, dentro das profissões,
e dentro das empresas e dentro das igrejas. Misericórdia, Jesus. Mas Deus está nos chamando para a gente se ajustar nessa manhã. Sabe por quê? Porque se tem que ter fogo, tem. Os dons têm que estar em operação, tem. Mas para estar tudo em evidência, e os frutos eles estarem em evidência, a gente tem que andar alinhados. A Bíblia fala lá em João capítulo 15, abre lá por favor. Aleluia. Eu queria chamar o grupo de louvor. Quantos foram abençoados nessa manhã? Diga, eu não sou crítico. Eu não tenho inveja. Eu não tenho rancor. Eu não tenho falta de perdão. Ainda que vocês digam pela fé, ei, a fé tem uma voz. E se a gente quiser acessar essas coisas, é necessário a gente começar a olhar como Jesus quer que a gente olhe as pessoas. Se uma pessoa importante chegar aqui agora, como é que você vai tratar? Uma pessoa que tem um poder alto dentro do padrão da sociedade, como é que você vai tratar? Vai tratar melhor do que as outras? Não, queridos. A Bíblia diz que Jesus ele foi do outro lado do lago só para expulsar um demônio que estava sobre a vida do gadareno. Aí eu lhe pergunto, quem é mais importante? Aquele ou a gente? Aos olhos de Jesus. Somos iguais. Jesus ama a todos. E Ele quer mesmo restaurar o nosso coração nessa manhã. Para que a gente ande e ajustado. Então, para que a gente não olhe como filtro que muitas vezes tem nos Instagrams, nos stories. Não tem os filtros, né? A gente não seja esse filtro. Que esconde ou se maqueia por trás de algo que não existe. João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá frutos, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Versículo 3 diz, vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Versículo 4 diz, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto por si, por não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Deus está nos podando nessa manhã. Para que a gente produza frutos. Para que essa videira ela seja vista. E para que venha mais ousadia, mais intrepidez, uma fé contínua, os dons da fé em operação. Mas essas coisas, elas não podem nos paralisar. Tudo isso é obra demoníaca. E a Bíblia fala lá em Tiago, no livro de Tiago, que Satanás, e Jesus ele fala que Satanás só veio para 3 coisas, matar, roubar e destruir. Mas no mesmo versículo Jesus disse, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Incline suas cabeças, feche os olhos, vamos orar. Oh, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que foi ministrado, Senhor, nessa manhã de hoje. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor liberou sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, porque nós cremos, Senhor, que nós não sairemos da mesma forma que nós entramos, Senhor. Eu sei porque sei, Pai, que a unção do Teu Espírito, Pai, está sobre esse ambiente. E a Bíblia diz que onde o Espírito de Deus há, ali há liberdade, Senhor. Eu creio, Pai, que pessoas estão sendo livres, Senhor, dessa influência, Pai. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, que pessoas não sairão daqui, Pai, mais decepcionados com outras pessoas. Irão mais desistir, Pai, da caminhada e o chamado que Deus tem para a sua vida. Deus está lhe dizendo nessa manhã, o chamado que você tem ocultado, por conta de decepções, ou por conta de palavras, ou por conta de má conversações. Deus ele está querendo mudar a sua rota nessa manhã.
E Ele está querendo colocar você de novo, no lugar que você nunca deveria ter saído. E eu sei porque sei que existem pessoas nesse lugar que têm paralisado o ministério que Deus tem confiado por causa de frustrações. Oh, Pai, em nome de Jesus. Vai ser fácil perdoar. Deus está lhe dizendo essa manhã, vai ser fácil você perdoar. Pessoas que apunhalaram pelas costas, pessoas que disseram palavras contrárias à sua vida, entrega ao Senhor. E Ele vai trabalhar no seu coração. Sabe que existe uma força dentro de mim e de você. Ei, a Bíblia diz, maior é aquele que habita em nós do que aqueles que estão no mundo. Nada do lado de fora pode nos parar, mas é aquele que está dentro que pode nos fazer prosseguir. Existe uma carreira, existe uma caminhada. Não é tempo de olhar mais para outras raias, não. É tempo de olhar para a raia onde a gente está correndo. Oh, Pai. Ministrar aquele louvor. Hoje é amanhã, queridos, a gente se derramar. E reconhecer coisas mesmo. Não é na nossa força. Não é na nossa capacidade.